E vamos de mais um simulado de questões do Detran. Questão número 1. A faixa de trânsito em linha contínua branca indica para o condutor. Alternativa A, via de sentido único. Alternativa B, marcação de cruzamentos rodoviários. Alternativa C, permissão de ultrapassagem. E alternativa D, mão dupla. Qual a resposta correta para a questão número 1? A faixa de trânsito em linha contínua branca indica para o condutor. Resposta correta da questão, alternativa A. Via de sentido único tem faixa na cor branca. A marcação de cruzamentos rodoviários tem a cor amarela. A permissão de ultrapassagem é feita com linha seccionada e não contínua. E a via de mão dupla tem linha na cor amarela e não na cor branca. Cor branca, sentido único de direção. Resposta correta da nossa primeira questão. Questão número 2. As calçadas ou passeios públicos são espaços do pedestre. O seu uso por veículos é permitido apenas para: quando que um veículo automotor pode transitar sobre uma calçada ou passeio público? Alternativa A, para circulação de veículos ciclomotores. Alternativa B, para parada de táxis que vão apanhar passageiros. Alternativa C, acesso a estacionamentos ou garagens. Alternativa D, carga e descarga de qualquer tipo de mercadoria. Qual a resposta para a questão 2? Resposta correta da questão, alternativa C, acesso a estacionamentos ou garagens. É o momento que o veículo tem a permissão para trafegar sobre calçadas ou passeios. Lembrando que nesse momento a preferência de passagem é do pedestre que já estiver atravessando pela calçada. O condutor deve parar o veículo, portanto, e dar preferência aos pedestres nesse momento. Questão 3. O condutor que tiver sua carteira nacional de habilitação cassada poderá se candidatar à reabilitação após quanto tempo? Qual é o período que o condutor que tiver a carteira nacional de habilitação cassada, ou seja, cancelada, qual o período que ele vai ter que aguardar sem poder dirigir para se reabilitar? Qual o prazo? Alternativa A, 18 meses. Alternativa B, 24 meses. Alternativa C, 12 meses. Ou alternativa D, 6 meses do efetivo cumprimento da pena. Qual a resposta para a questão número 3? Resposta correta, alternativa B. O condutor que tiver a carteira de habilitação cassada, ele terá que aguardar 24 meses para depois se candidatar à reabilitação, realizando todos os exames necessários à habilitação novamente. Não se esqueça disso, pois é pergunta de prova também do Detran. É necessário realizar, nesse caso, todos os exames novamente da habilitação. Avaliação psicológica, avaliação de sanidade física e mental, exame teórico e exame prático de direção. Tudo novamente. Questão 4. Considere as seguintes condições. É uma questão num formato diferente. Nós temos aí 3 afirmações. Então, a gente vai interpretar uma por uma. E vamos sempre ler o comando da pergunta. O comando fica embaixo. Leia sempre o comando direitinho para responder depois a alternativa correta.
Para garantir a segurança no trânsito, o condutor cidadão deve assumir as condições dispostas apenas em. Então, é uma questão de cidadania, na qual você vai ali interpretar quais são atitudes de um bom condutor no trânsito. Item número 1. Os direitos e deveres pensados e refletidos são incorporados mais facilmente pelos indivíduos do que os impostos. Essa frase, na sua opinião, está correta ou ela está errada? Frase 2. O status social deve ser priorizado para se obter o respeito do outro. Será que a frase 2 está certa ou está errada, na sua opinião? E frase número 3. A racionalidade e o diálogo devem ser valorizados. Na sua opinião, isso está correto ou errado de acordo com o comando da questão? Para garantir a segurança no trânsito, o condutor cidadão deve assumir as condições dispostas apenas em. Então, o item 1, ele está correto. Os direitos e deveres pensados e refletidos são incorporados mais facilmente pelos indivíduos do que os que são impostos. Frase correta. Frase 2. Está errada. O status social deve ser priorizado para se obter respeito do outro. Frase errada. O status social não deve ser priorizado. Errado isso. E item 3, correto. A racionalidade e o diálogo devem ser valorizados. Item correto, o item 3. Então, está correto item 1 e 3. Vamos localizar a resposta que traz o item 1 e 3. Alternativa B é a alternativa correta dessa questão. Próxima questão, questão 5. Atirar nas vias públicas objetos ou substâncias de dentro do veículo é passível de multa e constitui uma infração. Quando a pessoa joga lixo pela janela do veículo ou abandona na via objetos, substâncias, isso é considerado uma infração de trânsito. De qual natureza? Então, precisamos saber que é uma infração de natureza média, que pode ser considerada irresponsável sob o ponto de vista ambiental. Então, já temos o gabarito, é a letra A, alternativa A da questão, infração de natureza média. Na alternativa B diz infração grave. Já está errada a alternativa B, mas veja a frase que a questão traz. Uma frase também errada que, por interpretação, o aluno consegue excluir da prova teórica. Geralmente praticada por condutores de nível de escolaridade alta. Posso afirmar isso? Isso está correto? Não, essa resposta está errada. Alternativa C trouxe infração leve cotidianamente praticada pelos que criticam os ecologistas. Essa frase também está errada, você exclui na sua prova. E a alternativa D trouxe infração gravíssima, raramente praticada por condutores jovens. Podemos afirmar isso? Isso está correto? Não, está errado. Então, portanto, por mais que você não soubesse qual era a infração aqui, você poderia responder a alternativa A, eliminando essas outras alternativas da questão. Note que a alternativa A traz uma frase toda correta ali, que pode ser considerada irresponsável sob o ponto de vista ambiental.
Note que é uma frase bem correta nesse caso. Próxima questão, questão 6. Sobre a circulação de bicicletas em calçadas, é correto afirmar. O pessoal erra muito essa questão aqui na prova teórica do Detran. Bicicletas podem circular sobre calçadas? Na sua opinião, qual a resposta para essa questão? Alternativa A, sempre. Olha a palavra sempre. Vamos ter cuidado aqui com esse tipo de palavra, né? Sempre, somente, apenas, nunca. Esse tipo de palavra pode trazer erros para a resposta, tudo bem? Eu sempre estou alertando vocês com relação a isso. Então, a alternativa A, sempre permitida. Será que isso está correto? Alternativa B, é permitida desde que é autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão responsável. Alternativa C, é permitida desde que o ciclista não ameace os pedestres. Veja bem, olha só. Desde que ele não ameace os pedestres. Será que isso está correto? E a alternativa D é estritamente proibida. Olha o exagero aqui dessa palavra também. Vamos ter cuidados com palavras que exageram. Estritamente proibida. Nunca será permitido. Será que isso está correto? Então, qual frase, qual resposta aqui é a melhor para essa questão? Você marcou a alternativa B, você acertou. O trânsito de bicicletas sobre calçadas é permitido desde que autorizado pelo órgão responsável e desde que seja devidamente sinalizado. Pessoal, lembrando ainda que o ciclista pode trafegar sobre a calçada para sair ou entrar de uma garagem, de uma área de estacionamento, porque até o veículo automotor pode isso. Então não se esqueça também dessa permissão, tá? E outro motivo seria também o fato de o ciclista desmontar da bicicleta e empurrá-la sobre a calçada, sobre passarela, sobre praças, canteiros, etc. Então, quando o ciclista desmonta da bicicleta e passa a empurrá-la, ele deixa de ser ciclista e passa a ser pedestres em direitos e deveres. Questão 7. Para uma composição, trem e vagões, parar totalmente após o acionamento dos freios, qual a distância mínima que ele irá percorrer? Essa é uma questão que cai aqui no estado do Paraná. Nós temos essa questão na prova. Então, qual é a distância para uma locomotiva parar totalmente? A distância mínima que ela demora a parar totalmente. Será que é 2 metros? Letra A. Letra C, 1 metro. Alternativa D, entre 3 e 5 metros. Uma locomotiva demora só isso para parar? Claro que não, né, pessoal? Então, a alternativa correta dessa questão, alternativa B. Entre 200 e 300 metros, sem carga ou com a carga. Note bem essa informação, tá bom? Questão 8. Por que devo respeitar as distâncias de segurança? Por que motivo devemos respeitar as distâncias de segurança? Considerando o Código de Trânsito Brasileiro e os preceitos de direção defensiva, a resposta correta para a questão acima é: alternativa A, para que haja tempo e distância de reação no caso de uma freada brusca, evitando colisão. Já temos o gabarito da questão. É a alternativa A. Alternativa B, para que os veículos que venham no sentido contrário tenham melhor visibilidade. Resposta errada. Distância de segmento, distância de segurança é a distância em relação ao nosso veículo e aquele que segue à nossa frente no trânsito. É importante manter uma boa distância de segmento para diminuir a probabilidade de nós nos envolvermos em um acidente com esse veículo que segue
à nossa frente no trânsito. Então, a alternativa B está errada. Alternativa C, para eliminar a possibilidade de erro por parte do condutor. Resposta errada. Alternativa D, para possibilitar distância suficiente que permita a manobra de ultrapassagem segura. Resposta errada, também alternativa D. Então, a resposta para essa questão, alternativa A. Questão 9. Os componentes do sistema de alimentação são: alternativa A, ignição e lubrificação. Alternativa B, radiador e bomba d'água. Alternativa C, vela e bobina. E alternativa D, carburador, injeção eletrônica. Qual a resposta para a questão 9? Componentes do sistema de alimentação. Alimentação. Então, nós temos a alternativa D, carburador e injeção eletrônica compõem o sistema de alimentação do veículo. Ignição é sistema elétrico, lubrificação é o próprio sistema de lubrificação, radiador e bomba de água, sistema de arrefecimento, sistema que controla a temperatura de funcionamento do veículo, vela e bobina, sistema elétrico. Portanto, sistema de alimentação, temos o carburador e a injeção eletrônica de combustível. Questão 10. As penalidades dos crimes de trânsito, elas podem ser agravadas caso o condutor do veículo tenha cometido a infração. Pessoal, uma questão bem específica que cobra agravantes dos crimes de trânsito. O que é um agravante do crime de trânsito aqui na questão número 10? Item 1. Sem possuir a carteira nacional de habilitação, a pessoa cometer um crime de trânsito e não ter carteira de habilitação. Será que o fato de não ter carteira de habilitação é um agravante de crime de trânsito? Item 2. Sem o veículo estar devidamente licenciado, será que isso agrava a penalidade do crime de trânsito cometido pelo condutor? E item 3. Sobre a faixa destinada a pedestres. Será que isso é um agravante de crime de trânsito também? Qual você marcaria na prova? É uma questão bem específica, tem que estudá-la para responder na prova do Detran corretamente. Então, a resposta para essa questão é a alternativa B, é o gabarito dessa pergunta. São agravantes dos crimes de trânsito quando o condutor não possui a carteira nacional de habilitação e quando o acidente ocorre sobre a faixa destinada ao pedestre. O item 2 não é um agravante de crime de trânsito, o item 2 é apenas uma infração de trânsito, quando o veículo não está devidamente licenciado. Portanto, a alternativa B é o gabarito dessa questão, itens 1 e 3 apenas. Questão 11. Os passageiros do banco de trás, ao descer do veículo. Alternativa A, devem sair sempre pelo lado da calçada. Olha a palavra sempre. Será que aqui está correto? Sempre pelo lado da calçada, passageiros, analise. Alternativa B, podem sair por qualquer um dos lados. Alternativa C, devem sair sempre pelo lado esquerdo. E alternativa D, devem usar a porta mais próxima do seu assento. Qual a resposta correta para essa questão 11? Os passageiros do banco de trás, ao descer do veículo. Ao descer e ao embarcar também. Se a questão trouxesse ao embarcar também, seria um dever do passageiro também. Então, qual resposta você marca para essa questão?
A alternativa correta da questão é a alternativa A. Devem sair sempre pelo lado da calçada. Aqui, a palavra sempre, ela deixa mesmo a frase correta. Muito cuidado, né? Não é para você eliminar a frase direto quando você vê esse tipo de palavra na questão. Analise, eu estou sempre explicando para vocês. Analise a frase de acordo com o contexto para responder se ela está correta ou não. Agora, na alternativa C, a palavra sempre deixou a frase errada. Sempre pelo lado esquerdo ou sempre pelo lado direito? Não, respostas erradas. Sempre pelo lado da calçada, o passageiro estará mais seguro ao embarcar e desembarcar do veículo. Apenas o condutor, ele pode, embarcar ou desembarcar pelo lado do trânsito. É o correto, tá bom? Questão 12. O condutor na direção de um veículo em movimento precisa ver tudo o que acontece. Alternativa A. À sua frente, somente. Olha a palavra somente. Somente porque os outros também devem ficar atentos. Será que está correto isso? À sua frente somente porque os outros também devem ficar atentos? Alternativa B. À sua frente e no lado direito do seu veículo. Alternativa C. À sua frente e nos lados direito e esquerdo e atrás do seu veículo. E a alternativa D. À sua frente e no lado esquerdo do seu veículo. Qual a resposta para a questão 12? Notou que a alternativa D é a mais completa? Nesse tipo de pergunta, você tem que marcar a resposta mais completa. Note que a alternativa C diz à frente, nos lados direito e esquerdo e também atrás do veículo. Portanto, a alternativa C é a mais completa. Vamos marcá-la aqui na questão. Questão 13. São condições adversas. Alternativa A. Tempo, colisão e atenção. Alternativa B. Luz, tempo, via e feriado. Alternativa C. Iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Alternativa D. Colisão, tempo, clima e depressão. Qual a resposta correta para essa questão, na sua opinião? Questão 13. São condições adversas. Aqui também temos que marcar a resposta mais completa. E a mais completa é a alternativa C. São tipos de condições adversas. Iluminação ou luz, tá, pessoal? Se na prova vier luz, é a mesma coisa. Luz ou iluminação. Tempo. Muito cuidado que na prova do Detran do Paraná, clima está sempre errado. Tudo bem? Quando aparece a palavra clima, você não vai marcar. Resposta sempre na prova, condições do tempo. Chuva, cerração, granizo, neve, fumaça, entre outras. Tempo, tá? Marcou o clima, vai estar errando a questão. Condições da via, do trânsito, do veículo, de carga, passageiro e condutor. Alternativa C, portanto, resposta dessa questão número 13. Questão 14. É dever de todo condutor de veículo. O que é dever aqui de todo condutor? Alternativa A. Ultrapassar outro veículo em movimento somente pela direita. Para que isso é dever de todo condutor, ultrapassar outro veículo em movimento somente pela direita. Alternativa B. Estacionar na calçada quando não houver vaga no meio-fio.
Será que isso é dever do condutor? Alternativa C, portar e exibir, quando solicitado pela autoridade de trânsito, os documentos exigidos por lei ou regulamento. E alternativa D, nas vias urbanas, deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à direita da via quando for entrar para a esquerda. Será que isso é um dever do condutor? Nas vias urbanas, deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à direita, veja bem, quando for entrar para a esquerda. Muito errada essa resposta. Quando o condutor vai virar à esquerda, caso seja numa via urbana de mão dupla, o condutor que vai virar à esquerda, ele vai se aproximar o máximo possível do eixo central da pista, linha divisória. Se for uma via de mão dupla. Via de mão dupla, ao virar à esquerda, o condutor deve sinalizar e aproximar o máximo possível do eixo central da pista ou linha divisória para ele fazer a manobra de conversão à esquerda no cruzamento. Fazendo isso, ele deixa a direita livre para aquele condutor que vai seguir à frente ou virar à direita. Então, esse é o procedimento numa via de mão dupla, perímetro urbano. Veja que a questão cita via urbana, dentro da cidade. Então, é esse procedimento numa via de sentido duplo de direção. Tudo bem? Aproximar-se o máximo possível do eixo da pista ou linha divisória. E caso se trate de uma via de sentido único, observe agora, via de sentido único, mão única de direção. Se o condutor vai dobrar à esquerda, virar à esquerda, ele vai ficar totalmente do lado esquerdo da via, na faixa mais à esquerda da via, deixando a faixa da direita livre para aquele condutor que vai seguir à frente ou virar à direita. Então, eu vou para a faixa mais à esquerda da pista de rolamento ou me aproximo o máximo do bordo esquerdo da via, quando eu estou transitando por uma via de sentido único de direção. Tudo bem? Virar à esquerda, eu tenho que estar na faixa mais à esquerda da pista de rolamento daí. Então, está muito errado o que essa frase diz: deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à direita quando for entrar para a esquerda. Errado. Muito errado essa informação aqui. Portanto, gabarito dessa questão, alternativa C. É um dever do condutor portar e exibir, quando solicitado pela autoridade de trânsito, os documentos exigidos por lei ou regulamento. Última questão aqui do nosso simulado, questão 15. Não existindo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Alternativa A. Em ruas, de uma forma geral, sim, cedendo sempre a vez aos veículos motorizados. Será que isso está correto? Cedendo sempre a vez aos veículos motorizados? Resposta errada. Em calçadas, o ciclista pode circular em calçadas? Note que é uma questão que repete o assunto de uma questão anterior que a gente já respondeu aqui. Então, é muito comum nas provas do Detran caírem questões sobre ciclistas desta forma. Quando que o ciclista pode trafegar em calçadas? Vimos anteriormente. Quando a sinalização da calçada permitir. Ou quando ele estiver entrando ou saindo de uma garagem, de um estacionamento. Ou ainda quando ele empurrar a bicicleta sobre a calçada. São situações que daí permitem o trânsito de ciclistas sobre calçadas. Alternativa C, em rodovias sem acostamento.
o ciclista não deve trafegar em uma rodovia que não tenha acostamento. Fica bem perigoso para o ciclista trafegar numa rodovia que não possua acostamento. Então, ele deve evitar rodovias que não possuam acostamento. Então, sobra para a gente a alternativa D, que é o gabarito dessa pergunta. Em ruas, de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Resposta dessa questão que perguntou: não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Podem circular em ruas e também avenidas, de uma forma geral, com a prioridade sobre os veículos motorizados. Resposta correta dessa questão aqui. Chegamos ao final de mais esse simulado de questões. Muito obrigado por assistir. Uma ótima prova do Detran para você e até o próximo vídeo.